Eu acho muito bom contar com o apoio das pessoas, dos meus irmãos. Então, vamos à nossa alegria em fazer o trabalho. Aqui nós temos, meus amados, o texto, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 38 a 46. 38 a 46. Uma palavra para o meu coração, para o teu coração. Nós somos carentes, todos nós, todas as pessoas precisam da orientação do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos ler a palavra, vamos buscar este benefício, o benefício da palavra de Deus. 1 Reis 18 e 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal e lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, vem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Te louvamos, Pai, e agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos irmãos que estão conosco neste horário. Dá graça aos Teus servos, ajuda, Senhor, a Tua igreja, faz maravilhas entre nós, nos ensina, meu Senhor, a andar na Tua presença, nos livra de todo mal, nos guarda, Pai Santo. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja. Guarda, Senhor, os Teus servos na cidade e no campo, faz maravilhas entre nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o tema de hoje, programa Toca o Clarim, o tema de hoje
é a justiça da lei. A justiça da lei é o tema que nós escolhemos para falar hoje sobre este acontecimento em 1 Reis. O nosso desejo é comunicar com os irmãos e tirar dúvidas, se houver, da parte de alguns. Não temos nenhuma capacidade de julgar a nós mesmos. Nós não temos capacidade, muitas vezes, de julgar a nós mesmos. Agora, imagina julgar a Deus. Julgar a Deus. Tem muitas pessoas que julgam Deus, que julgam a palavra, porque não compreende e acha que é indevido a nossa compreensão daquilo que foi escrito há 3, 4 mil anos e nós ensinamos. É necessário, meus amados, a gente ver que o Senhor teve e tem, o Senhor teve e tem a necessidade, ou sentiu a nossa necessidade, e faz a gente buscar ou compreender o que ele fez, o que ele revelou na sua santa palavra para o nosso bem. Mas alguns de nós, até por ignorar a palavra, nós nos prendemos a determinados textos que nos impede de aceitar os demais. Nesta leitura que fizemos, nós vimos, meus amados, que o Elias, o profeta de Deus, deu uma ordem para que não deixasse escapar nenhum daqueles profetas perversos que fazia o povo errar, que ensinava a maldade, a corrupção, a idolatria, a feitiçaria. E ele disse: não deixe escapar nenhum. Era a justiça da lei. A lei, ela ensina tudo o que era necessário para o povo de Deus se manter diferente. Um povo separado. Uma das coisas que existia era a pena de morte. Por quê? Porque o Deus que se revelou ao seu povo de uma maneira toda especial, não iria tolerar a corrupção, não iria tolerar a feitiçaria e, portanto, Elias, apesar da gente julgar, Elias estava cumprindo a justiça da lei. Era a justiça da lei. Israel estava com cerca de 600, 700 anos de história na Terra. Entre Elias e Moisés, decorreram quase 700 anos. Ou seja, quase 7 séculos de ensinamento a respeito do Deus verdadeiro. E aquela nação
principalmente a parte do Reino do Norte, estava adorando os ídolos, estava praticando feitiçaria, estava praticando toda forma de pecado grosseiro, sacrificava os seus filhos aos demônios, fazia os filhos passar pelo fogo, holocaustos de crianças judias. Era normal entre os cananeus, era uma maldição, mas eles não eram considerados povo de Deus. Eles não tinham a revelação, eles não tinham a promessa, eles não tinham a lei. Então, o cananeu adorar os demônios, o cananeu sacrificar seus filhos aos demônios, o cananeu praticar bruxarias, toda forma de feitiçaria, não era justo, mas era compreensível, porque eles não tinham a lei escrita, eles não tinham a revelação divina, eles faziam parte do paganismo, enquanto Israel era a nação iluminada, a nação instruída, a nação orientada, a nação que teve uma formação milagrosa, uma assistência perfeita do nosso Deus e um sacerdócio divinamente orientado. A nação que tinha os seus profetas, homens que Deus tinha levantado para fazer realmente a palavra ressoar entre o povo. E como este povo se apega à idolatria, à corrupção, de uma forma brutal. Então, o Senhor, na sua justiça, orienta o profeta que, conforme a justiça da lei, orienta aquela multidão, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum escape, não deixe nenhum escapar, não deixe nenhum escapar. Era justo, era a justiça da lei. Era a justiça da lei. Então, nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Você tem este benefício, o benefício do aprendizado. Nós temos isto, o Senhor deu. Vejamos uma parte da lei em Êxodo capítulo 22. A justiça da lei. Se seu pai, aqui ele diz, se alguém enganar alguma virgem, Êxodo 22 e 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por mulher. Uma pessoa, um homem solteiro, uma moça solteira, portanto, tiveram contato sem matrimônio, a solução, casar. Isso virou um costume que virou lei também até no nosso país. Até recentemente, tinha uma história aí de um casamento forçoso. Fulano teve que casar, foi forçado a casar e tal. No versículo 17 diz, se seu pai inteiramente recusar a dar aquela moça para aquele rapaz, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. Se o indivíduo não fosse uma pessoa que o pai
da moça admitisse, que entrasse na sua família. Então, o pai da moça cobrava o dote daquele indivíduo e ele sumia. Justiça da lei. Outra coisa que era a justiça da lei. Versículo 18. Êxodo 22, 18. Pena de morte para a feiticeira. A feiticeira não deixará viver. Pena de morte. Bestialismo. Pena de morte. Homens que tinham animais, contato com animais, contato sexual com animais, homens ou mulheres. Versículo 19. Todo aquele que se deitar com animal, certamente será morto. Era a justiça da lei. Versículo 20. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Justiça da lei. Um lado maravilhoso da lei, que é também a justiça da lei, no versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Nem a viúva, nem o órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Só esse texto aqui, só esse pequeno trecho do capítulo 22 de Êxodo, para justificar a atitude de Elias. Elias, como todos os profetas de Deus, proclamava a santidade, a divindade, a justiça e a bondade do Senhor. E aquela geração havia se corrompido de tal forma que adotava os costumes pagãos e enviava os seus filhos para o sacrifício aos demônios. O sacrifício que os gentios faz com velas, incensos, aromas de todo tipo. Todo sacrifício dos gentios é oferecido aos demônios. Por mais belo que seja, tem rituais idólatras que são muito bonitos. No passado, tinha as festas bonitas, todas as mulheres de branco, todos os homens bem alinhados, uma refeição sacrificial, matavam animais, ofereciam o sangue dos animais aos deuses, oferecia alguma criança aos deuses e faziam uma festa com muita solenidade. Os convidados de um rei pagão passava pelo vestiário real para receber vestes apropriadas, condizentes
com aquela celebração. Festas pagãs, bem conduzidas, muito bonitas, encantadoras até. Mas, pelas Escrituras, entendemos, aprendemos que aquilo era para os demônios. Então, Elias, que havia desafiado o rei, tinha dito ao rei que não ia chover, a não ser quando ele, Elias, ordenasse. E ele era o profeta de Deus para aquela nação, para aquela geração. O rei e a rainha haviam matado centenas de pessoas, ou milhares de pessoas. Mataram milhares de crianças em sacrifício aos demônios. Eles fizeram tanta maldade que Elias aplicou a justiça da lei. Justiça que envolvia o matrimônio e o abuso sexual contra uma virgem. O sujeito abusou da virgem. Poderia ter desposado, mas o pai não queria, ou não querendo. Ele era obrigado pela lei a pagar o dote como se fosse casar, e a moça que havia sido abusada ficava em companhia de sua família. Os feiticeiros ensinando a bruxaria, a pena de morte era aplicada. Êxodo 22, 18. Os bestiais, os homens e as mulheres que se relacionavam sexualmente com animais, chamado hoje de bestialismo ou zoofilia, eram mortos. E quem sacrificasse aos deuses, quem misturasse, quem fizesse sincretismo, vamos acender uma vela para o nosso Deus e uma vela para a deusa do município. Isto é sincretismo, isto é diabólico, e conforme Êxodo 22 e 20, era passível da morte. Pena de morte para feiticeiro, pena de morte para imorais, pena de morte para idólatras. O Elias não fez nada por conta própria. Aplicou a lei. A justiça da lei é o nosso tema. Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos de Deus, com Deus. O Senhor continua o mesmo, não mudou. A sua lei também não mudou. Nós somos outro povo. Não estamos debaixo da lei, mas também não podemos zombar do Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, Deus nos dê graça e sabedoria para andar no seu santo caminho. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, Senhor, pelo teu grande amor. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos que estão conosco na emissora, abençoa os meus irmãos, cada um dos teus servos conosco, meu Senhor, online. Deus abençoa, guarda, abençoa, meu Senhor, este material que nós postamos. Que possa, Senhor, ser uma fonte de bênção no YouTube, que possa ser uma fonte de bênção no Face, que possa ser uma fonte de bênção no G+, que possa ser uma fonte de bênção, Senhor, no Twitter. Ó Senhor, que nós possamos, ó Senhor, também contribuir com a tua igreja, fazendo, Senhor, ressoar a tua palavra e a justiça da lei. Querido Pai,
Suplicamos pelos nossos irmãos e amigos, guarda cada um. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.